Olá, seja muito bem-vindo à Literatura Falada, que aproveita aí as comemorações dos 100 anos da Semana de Arte Moderna para falar um pouquinho de Oswald de Andrade, figura polêmica e que foi de fundamental importância para que a Semana de 22 ocorresse e cujas ideias aí, as ideias e a obra, né, a ficcional, a poética, enfim, foram de fundamental importância para o modernismo brasileiro. Oswald foi polêmico tanto no que diz respeito às suas ideias quanto à sua vida pessoal. Comecemos pela sua vida pessoal. Oswald não gostava de ter a sua obra e o seu pensamento criticados. Ele rebatia sem pudor as críticas que recebia, também não tinha papas na língua e dizia o que bem queria, a sério ou de brincadeira. Isso fez com que ele arrumasse inúmeras desavenças. Algumas resultaram em um rompimento definitivo, como o que ocorreu com Mário de Andrade. Se você tiver curiosidade, há um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre essa questão. Sua vida amorosa também dava o que falar. Oswald teve 6 casamentos. 2, a meu ver, se destacam. Em meados da década de 20, Oswald estava casado com a pintora Tarsila do Amaral. Ele tinha 38 anos, ela tinha 42. Foi quando ele se envolveu com a Pagu, a Patrícia Galvão, linda aspirante a escritora, poeta, que tinha então 18 anos. Dizem que ele se encantou com ela e começou a trair Tarsila. Pagu ficou grávida de Oswald, mas casou com um outro homem para tentar resolver aí a situação e teve Oswald e Tarsila como padrinhos. Mas essa solução não funcionou e Pagu e Oswald acabaram fugindo. Ele abandonou Tarsila e ela abandonou o marido em plena lua de mel. Alguns anos depois, eles se casariam, né, depois que ele se divorciou da Tarsila, e onde eles se casaram? No cemitério da Consolação, na frente do túmulo da família dele. Não foi o último casamento dele, nem dela. Mas é a sua obra que deve ser vista com atenção, pois ela deixa marcas na literatura brasileira até os dias atuais. Oswald era filho de uma família rica paulistana e, ao completar 22 anos, viajou para a Europa, teve acesso a escolas de elite, museus, conviveu com artistas e, ao voltar para o Brasil, começou a considerar a necessidade de uma arte nacional cujos princípios estéticos não se apoiassem no estrangeiro, pelo menos não da maneira como era feito. Posicionou-se pela primeira vez em 1917, na ocasião da exposição de Anita Malfatti, que trazia tendências revolucionárias na época para a arte brasileira e que foram duramente criticadas por Monteiro Lobato. Também há um vídeo sobre isso aqui no canal. Foi o início das ideias, né, essa polêmica envolvendo a Anita Malfatti, foi o início da elaboração aí das ideias que conduziriam a Semana de Arte Moderna e que teve nele, no Mário de Andrade, os grandes idealizadores. A importância do Oswald é evidente, mas ela extrapola isso. Eu cito aqui, brevemente, 2 manifestos importantes escritos por ele ainda na década de 20. O primeiro é o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, de 1924. Nesse manifesto, Oswald defende a importância de uma poesia criada a partir da liberdade e mais solta de regras. E também defendeu inúmeras outras coisas, como a ideia de que a nossa poesia, como o pau-brasil, deveria ser produzida para chegar a outros países e culturas e não o contrário, ou pelo menos não apenas o contrário. É evidente, gente, que eu cito aqui as suas ideias de maneira absolutamente grosseira. Você vai encontrar no Google acadêmico, se você digitar Manifesto da Poesia Pau-Brasil, você vai encontrar inúmeros artigos que discutem de maneira aí a fundo, apropriada essa questão. Bom, outro clássico que merece ser mencionado é o Manifesto Antropofágico, ou o Manifesto Antropófago, publicado por Oswald de Andrade no ano de 1928.
Oswald defendia que a cultura estrangeira fosse deglutida pelos artistas e escritores brasileiros e, entre aspas, vomitada em forma de um produto que expressasse algo de fato, algo genuíno brasileiro. Uma espécie de ressignificação da cultura dos povos colonizadores que, somados à nossa cultura primeira, deveriam produzir uma arte que fosse nacional. Essas são apenas alguns pontos assim muito rapidamente esboçados e que apontam para um pouquinho do que foi a importância de Oswald de Andrade para a Semana de Arte Moderna e para o modernismo no Brasil. É isso aí, se gostou deixa o seu like e até o nosso próximo encontro.